Eu entendi o chamado do Senhor quando eu tinha 21 anos, no ato da conversão. Eu sabia que deveria servir o Senhor de todo o meu coração. Não sabia que iria ser missionária e tudo, mas o Senhor foi caminhando tudo. E em 2010 eu fiz o curso de Missiologia Transcultural no Palavra da Vida do Norte. E desde 2013 estou no campo, mas atualmente estava em Barão de Grajaú, Maranhão, fronteira com Piauí, né, trabalhando com o Pró-Sertão, que também é uma missão muito séria, que dá acesso aos missionários em campos muito rural, né, onde o evangelho é difícil acesso. O que aconteceu comigo foi no ato da minha conversão de entender que naquele momento eu era uma nova criatura, né? O meu pensamento começou a mudar e desde ali eu sabia que eu deveria servir ao Senhor de todo o meu coração. E então eu posso dizer aqui como Sofia Miller, ela disse que simplesmente ela obedeceu a ordem, né? E foi. Então o ID do Senhor é uma ordenança a todos para levar o evangelho aonde nós formos. Então foi assim que aconteceu comigo. Uma das dificuldades, parceria mesmo com a igreja, para que a gente pudesse estar no campo, né, tendo um sustento para poder se preocupar muito mais com o trabalho missionário no campo. E também um dos fatores é que quando você é solteira no campo, principalmente no Nordeste, há um pouco de preconceito, mas tudo isso também são barreiras que quando você coloca diante do Senhor, elas vão ficando pequenas, né, diante da grandeza do Senhor. Então eu creio que essas é uma das dificuldades que nós enfrentamos. Porém, o Senhor, Ele pode todas as coisas. É isso que Ele tem feito na minha vida, me mostrado. O Pró-Sertão ele tem como objetivo realmente de alcançar os povoados, né, das cidades vizinhas, e ele tem feito essas parceria com as igrejas, descobrindo os missionários para que possa alcançar mais e mais os povoados. Então, queridos, às vezes nós achamos que somos Deus, né? Um dos grandes pecados, creio eu, que é quando nós queremos assumir tudo sem Deus. Então, mesmo fazendo a obra do Senhor, mas muitas das vezes nós caímos nesse erro. Então, eu estava há tempo sem tirar férias, né? E quando foi em dezembro de 2016, entrei de férias. E meu corpo começou a ter algumas reações, né, anormais. Então fui para Belém, passar um mês de férias e acabei ficando mais de um mês, porque fui diagnosticada com câncer de mama. Eu posso dizer que nesse exato momento eu não pensei tanto no câncer, né? Eu pensei em Deus. Então, nesse momento, eu não chorei, eu não questionei nada ao Senhor, mas eu reuni minha família e pedi direção do Senhor. Então, nós paramos e oramos pedindo que Deus nos direcionasse em tudo e que Ele nos desse muita sabedoria para que a gente pudesse enfrentar isso de frente, né? E nesse exato momento entendi que o meu Deus realmente, Ele é maior de qualquer outra coisa. E o câncer para Deus era simplesmente um nadinha assim, diante da dimensão do meu Deus Todo-Poderoso. Na verdade, eu classifico como um exercício de fé quando
eu recebi o diagnóstico, eu disse, Senhor, agora eu vou exercitar tudo aquilo que eu conheço de Ti, tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu ensino, e eu quero viver realmente isso. Porque diante de tudo que Deus, Ele é, então realmente o câncer não é nada. E Deus permitiu que eu vivesse isso de uma forma muito intensa e muito prazerosa, que eu glorificasse ao Senhor. Primeiro, não porque eu posso, mas porque o meu Deus, Ele pode todas as coisas. Então, nesse exato momento, Deus revertiu a minha mente, o meu coração, de pensar somente nas coisas dos altos, o que é eterno, não o que é terreno. Então, por conta disso, o Senhor permitiu que eu triunfasse, posso dizer assim, num momento muito difícil da minha vida, porque, humanamente falando, nós simplesmente despencamos, caímos, né? Choramos e tudo, mas o Senhor não permitiu que eu agisse dessa forma, porque Ele me dava uma convicção que Ele estava no controle de todas as coisas e que nada fugiria do controle dele. Eu posso dizer que eu vivi mesmo que Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, não são algumas, mas sim todas. E eu entendi realmente. Então, eu pude ver a questão do diagnóstico em si, ele não era maior do que o meu Deus. Então, eu fiz todo o tratamento, a maioria do tratamento na rede pública, né? E também particular. Nós conseguimos realizar tudo isso. Deus, ele foi abrindo portas e portas, aonde a gente achava que era impossível, o Senhor ia lá e nos abençoava. Todo esse tratamento, eu fiz a quimioterapia pelo hospital, pelo SUS, pelo Filoiola, que fica em Belém do Pará, e cirurgia e rádio, o Senhor permitiu que eu fizesse particular. E todo esse tratamento doloroso demorou 10 meses, somente 10 meses, eu posso dizer assim. Sim, como eu estava falando, eu vi todo o cuidado de Deus. O Senhor sempre está em tudo. A grande questão é que muitas das vezes nós não reconhecemos. Nós somos ingratos e não gratos o suficiente para reconhecer as grandezas de Deus. E o Senhor, ele permitiu que eu entrasse de férias para poder saber, né, o resultado juntamente com a minha família. Então, um motivo de agradecimento. Então, quando realmente veio o diagnóstico positivo, eu disse, mãe, vamos orar. Porque olha só o que Deus permitiu, que eu chegasse até aqui com vocês, que eu estivesse aqui com a minha família. Então, tudo isso são bênçãos do Senhor. Então, daí começou o processo de a gente procurar médico, saber o especialista, como cuidar, né? E Deus foi abrindo muitas portas, Ele foi usando muitas pessoas para nos abençoar. Pessoas assim que nem conhecem o Senhor, mas o Senhor tocou no coração para nos abençoar. Então, o processo do tratamento em si, ele seria muito doloroso e agressivo, como qualquer outro tratamento contra o câncer. A gente já sabia disso, mas o que eu pedi ao Senhor era que Ele me sustentasse passar por essa prova, dando realmente glória a Deus, independente de cura ou não, mas que o Senhor fosse glorificado o tempo todo, porque eu entendo que todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem. Então, não é somente aquilo que eu estou esperando, como eu posso acreditar que é o melhor para mim, como a cura. Mas eu pensava assim, Deus permitia que sempre eu lembrasse que Deus, Ele fez algo na minha vida que medicina nenhuma podia fazer, que é realmente me tirar do império das trevas e me transportar para a maravilhosa luz. Quando eu lembrava quem eu era e quem eu sou hoje, isso me dava uma força e uma alegria, um contentamento de poder viver mais e mais para o Senhor, independente de estar doente ou não. E assim o Senhor foi fazendo o tempo todo. Ele colocou pessoas que foram secretárias mesmo de minha para marcar médicos, para agendar pessoas para me levar para o hospital. Então nós tínhamos assim
muitas pessoas que estavam nos auxiliando, não porque elas queriam, mas sim porque Deus tocou no coração de cada uma delas. E nesse processo eu tinha certeza que eu não estaria só. Deus levantou um exército de irmãos para orarem por mim. Muitas pessoas orando, pessoas que eu nem conheço, não tenho noção da imensidade, e essas pessoas ficaram sabendo do problema e começaram a orar por mim. Eu sabia que a igreja estava orando por mim e Deus permitiu que eu alimentasse muito a minha mente da palavra do Senhor. Então, cada processo tinha versículos separados, tinha a palavra do Senhor me confirmando que Ele estava sempre conosco, né? Então, comecei o tratamento da quimioterapia dia 9 de fevereiro, fiz 5 meses de quimioterapia, pesado mesmo, e vocês sabem que isso é muito difícil, mas nessa fase que eu poderia talvez me achar feia, alguma coisa assim parecida, eu lembro que quando fomos cortar o cabelo para ficar carequinha, né, porque na primeira dosagem da quimio, com 14 dias o cabelo começaram a cair, e eu disse, então vamos passar a máquina. E tinha uma amiga nossa nos ajudando, e ela disse, Eloiana, vamos cortar então o cabelo. Beleza, vamos cortar. E nesse momento, a minha mãe, ela estava para filmar, né? Ela fazendo todo esse processo. Então, minha mãe começou a chorar. E aí eu disse, mãe, a senhora tem duas opções. Ou a senhora chora, ou a senhora grava enquanto corta o cabelo. Ela disse, não, eu vou gravar. E aí, nesse momento, meus irmãos, que poderia ser um momento de muita tristeza e tudo, a gente estava rindo, a gente estava vendo, assim, a grandeza de Deus, como poder sorrir em meio à situação tão difícil diante dos olhos humanos. Mas o Senhor, Ele foi tão gracioso que Ele nos deu essa paz que excede todo entendimento, de ver as coisas boas em meio às dificuldades, né? E eu lembro que quando a gente estava fazendo isso, eu fiquei bem carequinha, aí eu falei assim, olha como eu estou mais bonita, eu estou charmosa, algo incrível. Isso não veio de mim, meus queridos, isso veio do Senhor, porque de mim mesmo, como a gente começou o programa dizendo, eu sou fraca. Eu jamais conseguiria passar por tudo isso se não fosse o Senhor na minha vida. Então, é possível a gente passar por essas dificuldades glorificando o Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, independente de qualquer resultado, porque nós devemos glorificar o Senhor todo o tempo. Não só quando nós alcançamos um objetivo, mas sim em todo o tempo, porque em todo o tempo Ele está agindo ao nosso favor, Ele está cuidando de nós. Sim, como eu estava falando, em todo o tempo a gente estava vendo a ação do Senhor. Então não tinha como eu ficar parada e murmurar. Isso foi uma das coisas que nós pedimos na primeira oração, em não fazer isso, não murmurar contra o Senhor, mas sim sempre se alegrar no Senhor. E no começo do processo, eu consegui marcar uma consulta pelo Filoiola para o dia 15 de fevereiro, e antes disso eu recebi uma ligação dizendo que para que eu conseguisse mais rápido essa consulta pelo Filoiola, eu deveria subornar alguém dentro do Filoiola. E eu vi que a nossa luta ali seria bem maior, não mais só contra a doença, mas a questão de se permanecer íntegra diante do Senhor, diante de tudo que Ele já estava fazendo por nós. E logo em seguida alguém me ligou dizendo que eu deveria ir numa consulta particular com um médico particular para saber qual seria o esquema do tratamento. E aí eu fui e essa médica que eu não conhecia terminou de me atender e depois ela disse, Eloiana, você precisa começar a quimio o mais rápido possível. Eu disse, doutora, tá tudo agendado no Filoiola, mas só vai começar dia 15. E nisso ela ligou para uma outra médica. Quando estava saindo, ela disse, Eloiana, só um momento. E eu vi claramente o agir de Deus naquela hora, meus irmãos. Quando ela disse assim, olha, só um momentinho aqui que eu vou fazer uma ligação. E ela ligou para uma outra médica que trabalhava no Filoiola e disse que ela estava com uma paciente ali com um caso de câncer muito grave, agressivo, que HER2 positivo, que já havia
pego toda a metade da mama, né, 50% da mama, e que precisava fazer o mais rápido possível com a químio. E essa médica disse assim, pois mande ela quinta-feira comigo. Então, queridos, aí é uma ação de Deus que eu não precisei me vender, nem me corromper, mas eu fiquei firme no Senhor. Mas não porque eu sou boa, não porque eu sou alguma coisa, não. É porque Deus habita em mim. Então, todos aqueles que têm o Espírito Santo, é possível passar isso, é possível viver com o Senhor. Em meio à dificuldade, a gente vê essas bênçãos do Senhor bem de perto. E na quinta-feira eu fui ao médico, no Filoiola, e eu consegui falar com uma residente, e aí no momento que foi para falar com a residente, meio que eu dei para trás. Aí a pessoa, a Eloiana, apareceu aí, né? Aí eu falei assim, ô Senhor Deus, uma residente vai me atender. E nesse exato momento Deus puxou minha orelha e disse, Eloiana, sou eu que cuido de todas as coisas, eu estou no controle de todas as coisas. Eu disse, Senhor, me perdoe mais uma vez. Não permita que eu venha olhar com meus olhos humanos, mas que eu olhe com os teus olhos divinos, para que eu entenda que realmente tu está na frente. E essa residente foi um espetacular. Ela me tratou muito bem. E quando ela viu todos os meus exames, ela disse, Dona Eloiana, se não fosse o nosso agendamento aqui, você começaria a químio hoje, mas a gente precisa de 2 dias para encaixar você. Isso é um protocolo do hospital e tem que ocorrer isso. Mas aí o Senhor na frente, e ela disse, deixa eu lhe examinar. Quando ela me examinou, ela viu que estava bem difícil mesmo, né? E teria que começar o mais rápido possível o tratamento. E ela chamou o atendente da médica, ela disse assim, por favor, veja se você consegue alguma coisa para essa paciente. E ele saiu e logo ele voltou, ele disse, chegou comigo e falou assim, Dona Eloiana, a senhora tem condições de começar a químio amanhã à tarde? Eu disse, eu posso vir até de madrugada, você que manda, né? E aí eu comecei o tratamento da quimioterapia dia 9 de fevereiro. Dia 15 estava marcado, mas na agenda do Senhor, dia 9 de fevereiro eu comecei um tratamento. O que era impossível para o homem, né? Para Deus tudo é possível. Não precisei me corromper para que eu conseguisse para conseguir uma consulta, né? Ou o começo do tratamento ali pelo Filoiola. De quimioterapia, quimioterapia 5 meses, depois pós-quimio, um mês, eu operei, removi as 2 mamas, fiz logo a reconstrução imediata, né? Uhum. A cirurgia foi um sucesso. Em todo esse tempo, eu fiquei um dia só internada, que foi no período da cirurgia, uma noite só internada. Isso é muita glória, isso é muito de Deus, porque um processo doloroso do câncer, para você ficar uma noite internada, isso é muita bênção. Então, são muitas bênçãos sem a cura, né? Que se eu fosse olhar só pela cura, eu não ia poder testemunhar todas essas grandezas, todos os processos, todo cuidar de Deus até chegar na cura. Porque às vezes você foca só naquele determinado, acho que aquilo é principal, mas não é. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, eu operei, removi a mama, passei uma noite só. Quando foi no dia seguinte, eu já tive alta. Saí com 2 drenos e tudo, mas o Senhor cuidou de mim. Eu tinha quem cuidasse de mim, quem fizesse a minha alimentação. E aí o Senhor, Ele também permitiu que a gente fizesse, né, que eu fizesse a rádio. Logo depois de 2 meses da cirurgia, fiz a rádio, coloquei a prótese. A médica não queria que eu colocasse a prótese, achando que ia dar algum problema, mas aí Deus permitiu que colocasse a prótese. E quando eu fiz a rádio, a prótese não subiu, não apertou, não deu absolutamente nada, não causou nada. E eu lendo a palavra de Deus em João 11:4, quando Deus diz assim,
que a doença de Lázaro não seria para a morte, mas sim para a glória de Deus. Nesse exato momento, eu entendi que eu deveria orar pela cura. Foi aí que eu comecei a orar pela cura. Eu disse, Senhor, se tu queres realmente, se essa é a tua vontade, eu vou orar agora pela cura. Porque até então, eu não sabia se era para eu orar pela cura. Eu só sabia que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. Então esse era o meu contentamento de passar com o Senhor o tempo todo, independente da cura. E aí eu comecei a orar pela cura. Eu disse, Senhor, agora eu sei que tu queres, é isso que o Senhor quer, então vamos orar pela cura. E assim foi o tempo todo. E depois da cirurgia, eu peguei o exame da imunohistoquímica e não apareceu mais nenhuma célula cancerígena, né? E o Senhor tem dado graça, continuo sim fazendo os tratamentos, os exames, mas é só de controle e tudo, né? E eu creio que o Senhor está na frente de todas as coisas. Então, meus queridos, você que reclama porque chove ou no outro dia porque tem sol, eu lhe aconselho que você olhe mais para o Senhor e veja realmente que Ele tem o controle de todas as coisas. Então, se é sol ou se é chuva, é para o seu bem. Tudo é para o nosso bem. Agora, o que vai diferenciar é como é que eu vou enfrentar isso, como é que eu vou olhar isso, né? Então, que você olhe mais para Deus e veja o quanto Ele é bom. E Ele nunca, nunca perde o controle de nada. Ele sempre está no controle de todas as coisas. E o pra quê de Deus, ele é imenso, né? Então, jamais pensei em poder testemunhar do que Deus tem feito por mim, através do rádio, através das câmeras, mas o pra quê do Senhor, ele é insondável. Então, todas as coisas seja para a honra e glória do nosso Deus.